E a gente, pessoal, got it. O pessoal está gravando aí, e a gente vai entrar aqui um pouco nesse conceito que a gente trabalha na Mapeo na função desses espaços digitais, né? Porque vocês já têm bastante experiência na função de grupos, na mobilização de pessoas em relação e a utilização desses grupos, né? A nossa ideia aqui é trazer um pouco da nossa expertise, do nosso trabalho dentro da nossa organização. Me mutei aqui, deixa eu só fechar uma aba. E cair para dentro, certo? Então, já entrando um pouco nesse conceito, né? O que seria esse conceito de comunidades digitais nesse grupo, esses grupos de WhatsApp, né? A perspectiva nossa aqui é buscar um espaço de interação e comunicação entre as pessoas, né? Então, estamos ali primeiro, a partir do nosso objeto, que é aqui a campanha da Brasil Popular, qualquer campanha que a gente possa fazer política, de movimentação, coletar essas pessoas para dentro de um espaço que o ponto de interesse delas ali seja interagir com a gente, receber materiais, mas principalmente também chegar num momento que consiga ter vida própria, construir um espaço coletivo de comunicação entre nós, né, quanto Frente Popular, quanto campanha, quanto os usuários que estão dentro da nossa rede, né, pessoas que muitas vezes não são militantes, ou pessoas que querem se engajar, sobretudo nesse momento tão difícil para o Brasil, né? E dentro dessa estratégia, quebrar ali a nossa lógica de comunicação pelas redes sociais, que muitas vezes a gente tem que pagar, mesmo nas nossas redes principais, as nossas redes pessoais, quando a gente posta alguma coisa, não acaba não entregando para todo mundo, que é uma dinâmica das redes sociais, né? Então, quando a gente posta alguma coisa, é difícil ter um alcance orgânico significativo, e mesmo impulsionando, muitas vezes existem alguns bloqueios, sobretudo para conteúdo político, né? E aí, aqui, o nosso objetivo é justamente quebrar. Quando a gente constrói um grupo, constrói uma comunidade digital, é pegando esses pontos elementares que juntam ali as pessoas, causam um objetivo em comum entre as pessoas, prendendo esse espaço, e não ter mais essa demanda de ter que postar um conteúdo para alcançá-las, ter que depender da superfície das redes sociais para disparar aquilo que é a nossa opinião, aquilo que a gente acredita politicamente, né? Então, é basicamente isso, um espaço de comunicação, interação, de relacionamento, onde a gente quer ali fomentar uma organização própria, fomentar que as pessoas se tornem em algum momento mobilizadoras, receber material, compartilhar esse material. E aí o nosso papel aqui, quanto dirigente, é conduzir isso, né? Quando a gente mandar um conteúdo, comentar sobre ele, levar a nossa opinião política, não só quanto coletivo, mas também como dirigente, como indivíduo dentro desse espaço, e incentivar ali quem está, construir campanha dentro desse espaço para que as pessoas cheguem, compartilhem esse conteúdo na sua rede pessoal, compartilhem em outros grupos, se sintam parte desse espaço, né? E para dentro disso a gente tem uma métrica específica que não dá para a gente, acabou de coletar todo mundo, está lá na rua panfletando, a gente pegou lá 100 contatos passando, e a gente não sabe quem são essas 100 pessoas, quem tem mais disposição, quem tem menos disposição a participar de uma ação específica, a querer se engajar, ou se a pessoa só quer receber uma informação, não quer necessariamente participar de uma reunião, de uma atividade, né? E aí, a partir disso, a gente constrói uma abordagem dentro do WhatsApp, mas não só dentro do WhatsApp, né? Porque o conteúdo do WhatsApp, como tinha citado, ele é um conteúdo e um espaço que a gente quebra essa superficialidade das redes sociais, um espaço político, onde a gente tem ali comunicação direta com a massa das pessoas, e não precisa mais depender, não tem travas específicas para alcançar as pessoas, né? Mas isso não impede de a gente, inclusive, é necessário a gente continuar com essa mesma comunicação e complementar essa comunicação nos outros espaços, né? Então, quando a gente tem ali, está debatendo uma pauta específica, a gente está distribuindo esse conteúdo no grupo para as pessoas compartilharem, primeiro, é que você sempre precisa atentar que o espaço WhatsApp também é um espaço específico, então não dá para mandar sempre o link e tal, mandar só conteúdo para a pessoa sair daquele espaço e para outro. É também importante dentro de uma campanha de mobilização, mas é sempre pensado que a ideia é que as pessoas recebam aquele conteúdo dentro do WhatsApp, compartilham nos espaços do próprio WhatsApp, tenham no seu celular, compartilham com os seus pares de uma maneira mais próxima, né? Até porque a conversão do WhatsApp, o contato com o WhatsApp é muito maior, contato na rede social, contato por e-mail, mas isso não descarta da gente postar esses conteúdos e ter ali as redes locais de superfície, né? O Instagram, o Facebook está também bombardeando esse conteúdo e muitas vezes está coletando essas pessoas nas regiões para entrar nesses grupos. Então, aquilo que a gente está mandando no WhatsApp está sempre também em conjunção com o nosso conteúdo na superfície, né? Nas redes sociais como um todo. Se a gente tiver aí um ponto um pouco mais profundo, mas também se relacionar por e-mail, aí é uma coisa mais central, né? Não é tão
tão específica da atuação na ponta, mas é algo mais centralizado, esse relacionamento por e-mail, mas é sempre pensar que são eixos que se complementam, né? Então, como se fosse pernas ali da comunicação, da mobilização, e que a gente está pensando nesse espaço, engajar as pessoas, mas sem perder a conexão, né? Sem perder a conexão com o que está acontecendo na superfície, está acontecendo nas redes sociais, quais são os debates que estão acontecendo nesse espaço, e sempre adaptando para essas regiões, para esse espaço que é o WhatsApp, que é um espaço muito mais dinâmico, muito mais direto, né? E aí, aqui nós estamos falando basicamente da função de uma campanha, né? Então, a gente define ali os espaços que a gente está convertendo. No nosso caso aqui, o nosso principal objeto é o WhatsApp, né? Mas a gente também, como eu tinha citado, a gente vai estar produzindo conteúdo para as redes sociais, muitas vezes esse conteúdo também vai cair no WhatsApp, o e-mail, o Telegram também como uma opção. O Telegram é mais uma opção também alternativa ao WhatsApp, mas não tão de massa assim, né? E são as plataformas definidas para a gente alcançar esse público, né? Então, dentro de um planejamento de uma campanha, a gente tem esse espaço para alcançar e trazer eles para o nosso WhatsApp, para o nosso grupo, para o nosso comitê, e aí as N possibilidades que a gente pode dar, né? Sempre é um grupo de WhatsApp, mas a política por trás acaba qualificando, né? É um comitê, é um grupo de comunicação, de informação, e aí os público-alvo, né? No nosso caso aqui, a gente não tem necessariamente o público-alvo. Nosso público-alvo é o campo progressista nacional, quem está se mobilizando, e aí dentro disso tem professor, tem enfermeiro, tem trabalhador rural, tem gente e diversos temas estão sendo abordados. O nosso objetivo principal é justamente combater as informações sobre os temas gerais da disputa, né, política como um todo, e trazer essas pessoas para esse espaço. Então, a gente tem ali, dentro desse espaço de definição inicial de campanha, definir esses pontos, né? Então, a nossa utilização da rede social para coleta, a utilização do e-mail para qualificar a nossa relação com as pessoas, sobretudo os usuários que ainda utilizam o e-mail, e que é importante dentro da nossa métrica, que é outra ferramenta que a gente utiliza aqui no nosso trabalho de marketing digital para qualificar, né? Então, a partir das interações digitais com o usuário dentro da nossa base, a gente acaba qualificando ele também. E o caso do Telegram acabou sendo bastante utilizado naquele último momento, quando teve alguns bloqueios no WhatsApp, da rede bolsonarista, o pessoal queria muito construir Telegram, é uma ferramenta muito importante, mas também tem um recorte, né? Não é a massa como um todo que utiliza Telegram. Eu que estou aqui no Jardim Ângela, em São Paulo, dá para contar aqui, não é todo mundo que utiliza Telegram numa região assim mais periférica, né? Então, as pessoas acabam utilizando, mas é uma ferramenta ainda muito atrás do que é o WhatsApp no Brasil. E aí a gente define um tema comum e um segmento. Como no nosso caso aqui não tem exatamente um tema comum, nosso tema aqui é a defesa da democracia, é a pauta política mais geral mesmo, e a mobilização em torno dessas pautas, não tem por que especificar. E aí, dentro disso, temos lá a segmentação do tema, no nosso caso aqui mais geral, até vou passar essa parte do funil e vou entrar na métrica mesmo da construção de um grupo, né? Então, a gente definiu lá que a gente quer construir grupos de mobilização e compartilhamento de conteúdo numa cidade específica, no estado específico, aqui no nosso caso, bem amplo, né, na Frente Brasil Popular. Então, a gente tem esse objetivo inicial, nós queremos construir o grupo aqui do Jardim Ângela, da Frente Brasil Popular, dos movimentos sociais aqui, para a gente compartilhar conteúdo e trazer as pessoas. Então, a gente vai fazer campanhas de tráfego pago, os movimentos sociais vão trazer os militantes, as pessoas que estão na base para participar desses grupos. E aí, nesse caso, como a gente tem uma classificação, né? Então, quando os usuários vêm assim, de coletas digitais, a pessoa viu um anúncio nosso, ou a gente cadastrou, a pessoa está panfletando, está fazendo uma banquinha, hoje quer entrar no nosso grupo aqui para apoiar o nosso movimento, para apoiar a nossa causa. Estou dando um retorninho aí. A gente acaba utilizando essa métrica específica que é do geral até o engajado. No nosso caso, como a gente já entra num escopo de militantes, de boa parte aqui, inclusive vocês, por exemplo, estão aqui, que são dirigentes políticos, estão na movimentação política, já vocês, por exemplo, e a quem está na base dos coletivos ali, já não entra nesse segmento geral, né? O segmento geral são mais pessoas que entraram na nossa rede, ainda não têm ainda tanta confiança, estão ali recebendo os primeiros contatos, não sabem ainda sobre qual que é o fim dela dentro daquele espaço. Então, a gente acaba construindo essa métrica específica. Então, a gente fez uma coleta digital, está trazendo as pessoas para construir os nossos grupos de mobilização nas regiões, nos bairros, nas cidades. E aí, num primeiro momento, a gente constrói grupos um pouco mais gerais. E aí, o tema que está sendo colocado é o tema da vacinação. Então, vamos fazer uma campanha específica em defesa da vacinação. Então, se eu quero defender a vacinação, eu estou coletando diversas pessoas,
diversas pessoas nas redes, nas ruas, estou fazendo mobilização em torno, mas eu não sei ali qual o nível de engajamento das pessoas, né? Quem é quem em algum momento pode vir aqui a participar de uma brigada, a participar de uma atividade. Então, a gente acaba construindo grupos mais gerais, estão nesse nível 3 de grupos, né? Pessoas estão, usuários, pessoas que estão ali para receber informações sobre aquele tema que engajou elas a entrar naquele espaço, serem recompensadas por aquilo, então vai receber material, vai receber sticker, vai receber informação. E dentro desses casos aqui da vacinação, a gente tem uma alternativa para segmentar essas pessoas. Então, a gente tem ali uma rede de grupos da região, uma região específica de uma cidade, que a gente está falando ali sobre informações da vacinação, qual é o posto de saúde que está tendo vacina, qual que é a faixa agora que a gente está podendo vacinar. Então, informações mais genéricas, mais gerais, que quem sabe é que quem está dentro desse espaço quer receber essa informação. Dentro disso, a gente constrói uma métrica de trazer as pessoas para a mobilização digital. Então, a gente está lá construindo essa campanha de conscientização da vacinação e a gente percebeu aqui que na região que eu estou inserido, alguns bairros específicos o nível de vacinação está menor. Então, a gente quer construir uma brigada lá para ir nesse bairro, dar uma panfletada, ir na posse do posto de saúde, conversar com as pessoas, entender como está acontecendo, o que está acontecendo para as pessoas não estarem se vacinando naquele espaço. E aí, como que eu vou trazer essas pessoas? Então, eu vou criar um novo grupo, muitas vezes, pode ser por coleta também, por landing page, mas muitas vezes vai por esse funil do grupo mesmo. A gente constrói um novo grupo, chamando as pessoas a irem se mobilizar nesse espaço, né? Então, irem, gente, nós estamos aqui, é muito importante a sua participação nesse espaço, recebendo a informação da vacinação, nesse momento muito difícil do Brasil, de milhares de mortes, é cada vez mais importante nosso papel enquanto militante conscientizar a população sobre a importância de se vacinar. A gente tem aí 60 milhões de pessoas que nem tomaram as doses de reforço no Brasil hoje. Então, a gente precisa engajar essa luta, engajar essa mobilização, e aí, a partir disso, a gente manda um link para essas pessoas nesses grupos, dessas regiões específicas, e a gente já constrói um funil, né? Então, a gente já tem lá os grupos gerais que vão estar recebendo informação, a gente não vai desconfigurar eles continuam existindo, mas a gente já construiu um novo espaço, um espaço de mobilização, de interação, e que a gente quer qualificar essas pessoas, né? Então, vai ter esse encontro, a gente vai trazer as pessoas, a gente vai organizar essa atividade e coletamos elas a partir desses grupos mais gerais, né? Então, já qualificamos elas, saiu do geral para estar num nível ali mais interessado, ela quer já entender um pouco mais sobre a vacinação, sobre o porquê que as pessoas não estão se vacinando nos bairros da periferia da cidade, ela quer já agir sobre aquele tema. Então, a gente já tem ali uma qualificação de grupo. Um grupo geral, as pessoas estão lá, que entraram na nossa campanha, estão recebendo informação, estão compartilhando nosso conteúdo mais geral, mais político, não tão específico. E agora a gente tem um novo grupo, um grupo de pessoas, de usuários que entraram nesse grupo com um fim específico, que é participar dessa mobilização, participar dessa atividade. Então, vocês conseguem observar que já existe ali uma qualificação, como se fosse um funil, uma descida dessas pessoas em relação, pensando que o topo é o mínimo do engajamento e mais embaixo é o maior do engajamento. Então, estamos lá com esses grupos, já temos esse grupo mais recente, com as pessoas que têm interesse de estar nesse grupo especificamente, então a gente não está ali, a partir da coleta geral, a gente não está ali só panfletando para as pessoas, mandando conteúdo e tal, a gente está ali direcionando elas para uma atividade e a gente já sabe que aquele público de 200 pessoas viraram 30, a gente sabe que esses 30 já tem mais predisposição para participar de uma atividade presencial, já tem mais predisposição em algum momento de participar de uma reunião, de somar uma outra luta, não só necessariamente relacionada ao tema que nós estamos tratando aqui, hipoteticamente, que é a vacinação, mas qualquer outra, né? Então, a gente já consegue qualificar esse usuário. Então, já está nesse grupo, já muda ali a abordagem com ele. Então, já não é mais sobre informação sobre a vacina. Agora, nós vamos defender que as pessoas precisam se vacinar porque a vacina salva vidas, não é só informar elas. Agora, estou trazendo elas para uma mobilização específica, estou alimentando elas sobre política, né? Sobre o porquê que é importante se vacinar, qual que é o nível, qual que é o impacto da vacinação no salvar das vidas das pessoas. A gente sabe, a gente debate isso no cenário político nacional hoje, que o descalabro do governo Bolsonaro em relação à vacinação basicamente matou milhares de pessoas, né? Poderia ter matado mais se não fosse nossa atuação como movimento social, denunciando e avançando em relação ao tema. Então, a gente sabe que existe ali um gap e é um tema específico para a gente trazer as pessoas a mobilizarem e trazerem para esse segundo espaço, que é um grupo já de pessoas já interessadas, um grupo que a gente trata como grupo de nível 2. Pessoas que saíram do grupo geral de informação para vir num grupo onde ela está ali recebendo informação mais política, mais direcionada ao tema que nós estamos tratando, com um pouco mais de substância, né? não tão mais generalista,
e com um objetivo específico, que é ir lá fazer essa atividade, participar, panfletar, conscientizar as pessoas no bairro. Dentro dessa organização, então, vamos manter esse grupo ainda, vamos fazer outras ações. E aí, essa métrica dos engajados já são já as pessoas que permanecem participando das atividades. Já são pessoas que a gente fez ali um mês de mobilização em 3 bairros. Então, teve uma turma que foi só em uma, não foi nas outras. Esse que foi só em uma atividade, já fica no nível interessado. As que participaram das 3 atividades, a gente já consegue metrificar como nível de engajado. Que aí já, no nosso caso aqui, já é um nível próximo ao militante, né? Uma pessoa que já está ativamente participando, ela já é uma mobilizadora, então ela está recebendo conteúdo ali digital para compartilhar, ela está participando das brigadas nos bairros para panfletar, para trazer o conteúdo, para trazer a informação política qualitativa. Só um segundo. Só uma coisa, Perão, você está aceitando as pessoas entrando aí, que está aparecendo para mim aqui também. Só uma pergunta. Sim, fique tranquilo que a gente está aceitando. Valeu, obrigado, Aline. Então, a gente já tem aí um novo escopo. Então, temos lá um funil construído, um funil geral estabelecido, e a gente não desconfigura esses grupos. A gente já construiu um novo grupo, trazendo as pessoas a se mobilizarem dentro de um tema, e aí, dentro disso, não precisa ser necessariamente uma ação direta de rua para a pessoa entrar no interessado. A gente não tem condição ainda, a gente quer classificar essas pessoas primeiro ainda na interação digital, então a gente pode sair de um grupo de geral para um grupo de pessoas, de engajadores, pessoas que recebem conteúdo para engajar nas redes sociais, para multiplicar, e elas estão lá com esse objetivo, e a partir disso elas já caem, chamam ela para uma atividade presencial, para uma atividade mais direta, e elas podem cair num grupo já de pessoas engajadas. E aqui nós estamos pensando na massa, né, na população como toda, na população que a gente quer engajar na luta política. E aí não tem uma fórmula específica, assim, vamos esse nível, exatamente. A gente pode passar por esses níveis de, primeiro, qualificar no engajamento digital, depois qualificar no engajamento presencial. A gente já pode trazer as pessoas direto para o presencial e ter esses 2 níveis. Então, quem está no digital aqui só recebendo informação, e quem está no presencial. Mas tem esse outro nível, que é esse nível dos engajadores, as pessoas que estão ali recebendo conteúdo, querem compartilhar esse conteúdo de maneira ativa. Então, eles já podem ser ali um meio de funil, né? Pensando no conceito de marketing e tudo mais, seria um grupo de meio de funil. Então, é basicamente essa estrutura, essa malha, inclusive, é a malha, é um pouco da métrica bolsonarista de construção de grupos, né? Eles são temáticos também, mas muitas vezes eles constroem tipo, grupos, somos São Paulo, eu amo São Paulo, e acaba ali interagindo a partir do conteúdo do material, abordando as pessoas. Então, eles mandam lá um grupo que a vacina mata lá. Então, um conteúdo sobre desculpa, gente, é que desconcentrei aqui com o celular. Eles mandam conteúdo ali de uma fake news sobre a vacina. E aí eles, dentro desses grupos mais gerais que eles constroem, sem métrica nenhuma, assim, no sentido de coletas, como posso dizer, legais, eles constroem de uma maneira bem ilegal, né? Como é o bolsonarismo no geral. E aí eles mandam conteúdo, mandam um vídeo ali falando, dando uma fake news sobre a informação da vacinação. E aí, quem interage com esse conteúdo, na verdade, eles constroem ali uma métrica de interação com esse conteúdo de maneira artificial, né? Então, muitas vezes, até robôs que eles utilizam para interagir com as pessoas, nesses grupos que eles constroem. Então, eles mandam uma informação, vem ali um nível de militantes, muitas vezes robôs também, e engajam as pessoas naquela publicação, naquele grupo, de um vídeo que eles mandaram sobre a vacinação. E aí, quem engaja, eles abordam, gente, tudo bem, aqui estamos construindo um novo grupo para isso, e já traz as pessoas para um outro espaço mais restrito, né? Então, eles não costumam utilizar tanto assim temas, eles vão mais para os espaços geográficos mesmo, e adicionam pessoas aleatoriamente, e a partir dessa interação com o criativo, com o conteúdo que eles estão mandando, eles vão segmentando as pessoas. Então, quem eu mandei esse vídeo aqui de um pastor bolsonarista falando alguma atrocidade. Eles constroem essa cama de gato ali, né? Uma interação, não são várias mensagens, é uma interação sintética. Quem interagiu, eles abordam, trazem para um outro espaço e assim sucessivamente. Leva para um grupo de pessoas interessadas, um grupo já direto para o Bolsonaro, ou um grupo só de pessoas de direita. Então, eu amo São Paulo, já vira direita São Paulo, de direita São Paulo vira São Paulo com Bolsonaro. Então, é um pouco dessa organização que eles fazem. No caso deles, é bem sintético, né? Bem mentiroso, como é o bolsonarismo no geral.
No nosso caso, não. No nosso caso, aqui nós estamos tratando de militante, então quem vai estar na ponta do grupo. E aí é importante vocês que vão estar dentro desses grupos, quando mandarem um conteúdo, vocês darem opinião política. E não é só, eu concordo com isso, mas trazerem ali alguma substância política em torno dessa pauta, né? Então, dar a opinião de vocês quanto militantes também dentro desse espaço, porque é uma questão até psicológica, né? Você tem um estímulo, ninguém reage a ele, dificilmente outras pessoas, depois de um tempo, vão reagir. Mas se você tem um estímulo e as pessoas interagem com esse estímulo, outras pessoas que observam ele acabam interagindo. Então, quando a gente estiver pensando em grupos, estiver pensando em construção dessas malhas, quando estiver mandando informação, e aí não em grupos só de militantes. De militante é isso, né? Acaba sendo converter para convertido. Mas esses grupos mais gerais, de pessoas que estão ali, que não são ligadas a um movimento específico, a gente tem essa preocupação, sobretudo nesses grupos mais gerais, né? De mandar um vídeo, mandar alguma informação, virem vocês são militantes que vão estar na ponta desses grupos, virem, darem opinião, pedir para outros, não sempre os mesmos dirigentes, pedir para outros dirigentes também lá se posicionarem, porque é uma questão psicológica no final das contas, né? Assim, no final, pensando em marketing, pensando em comunicação, e nesses espaços, né? Então, muitas vezes as pessoas nem veem, né? Se a gente deixa lá e vem outro assunto na frente e as pessoas nem interagem com o conteúdo. Então, ter um pouco disso na cabeça de vocês quando vocês estiverem pensando na construção desses grupos, e na operação deles, quando tiverem um material, sem pensar que tem outras pessoas participando e que é importante a opinião política de geral ali para causar justamente esse espaço de conforto. Que as pessoas justamente estão ali naquele grupo por acreditarem que é um espaço onde ela pode dar a opinião dela de maneira aberta, onde ela não vai ser retaliada por bolsonarista X, Y, se alguém vai interceder de maneira negativa. E se a gente tem um estímulo positivo, causa mais impacto, né? Então, é basicamente isso, pensando nessa construção da malha de grupo, nesses níveis, e o nosso papel. E aí os conteúdos em si é já mais a plano de comunicação mesmo, né? O que a gente vai mandar para cada grupo, qual que é as dores de cada região, se a gente vai tratar conteúdo local, conteúdo nacional, de maneira conjunta. Isso tudo faz diferença também. E aí, partindo para a prática aqui, na construção desses grupos no geral, qual é o nosso método na Mapeo, muitas vezes, né? No caso de vocês, já existe uma malha da Frente Brasil Popular de movimentos sociais que vão trazer para a gente militantes, pessoas que estão nessa base, e não necessariamente a gente precisa ter ali, pelo menos de bate-pronto, uma coleta digital. Boa parte das nossas coletas vem de coletas digitais, né? de páginas web que a gente faz em torno de campanhas, de abaixo-assinados, de manifestos. A gente engaja os usuários dentro de uma jornada, então as pessoas entram a partir do tráfego pago, recebem ali um vídeo, quer assinar um manifesto, quer assinar um abaixo-assinado, quer participar de um comitê, ela entra naquela rede, assina aquela rede, cai dentro da nossa plataforma, que é o Mautic, dentro dessa plataforma a gente faz a segmentação do usuário, e aí existem alguns caminhos, né? Tanto levar esse usuário direto para um grupo de WhatsApp, de maneira direta, ou levar ele, chamando de fato para a mobilização do WhatsApp, ou levar ele para um abaixo-assinado, para uma atividade específica. Então, aqui na minha cidade tem uma pauta política que eu posso utilizar para construir grupos, né? Então, assim, tenho uma pauta de uma maternidade que está fechada, tenho uma pauta de uma escola que está com problema, e aí eu estou pensando no local específico, eu quero engajar as pessoas, então eu vou primeiro dar esse contato. Mas no nosso caso, como a maioria vão vir dos movimentos sociais, das redes já existentes, então a gente não entra tanto em contradição. Então faz mais sentido para a gente já levar as pessoas nos grupos. Inclusive, muitas das pessoas vão vir dos grupos já existentes, né? Não é automático, mas boa parte deve vir, que é justamente esse método de captura permanente. Então, a partir daquele métodos múltiplos, né, todas as redes sociais, então WhatsApp, Telegram, as redes sociais de superfície. No caso, nas redes sociais de superfície, Facebook, Instagram, a gente utiliza do tráfego pago, então utiliza de impulsionamento de conteúdo para alcançar mais pessoas. Como eu tinha citado no começo, existe uma limitação de entrega de conteúdo, sobretudo político. Traz a pessoa para uma página, aqui o exemplo abaixo-assinado, mas pode ser qualquer outro tipo de página, formação de comitê e assim sucessivamente, vai da nossa estratégia. E aqui tem uma jornada por e-mail também que a gente costuma utilizar, mas é mais para qualificação de usuário, pensando em marketing digital, tá? Porque o e-mail ainda é uma chave muito importante quando a gente vai falar em rede social como um todo, marketing digital na internet geral, assim, né? Então o e-mail acaba tendo vinculado às redes sociais, a gente consegue ali dentro da nossa plataforma, quando a pessoa assina um manifesto, assina um abaixo-assinado, entra numa rede específica, a partir do e-mail dessa pessoa a gente consegue ali ir classificando ela e trazendo ali
as pessoas para lugares específicos e comunicando de maneira específica com ela a partir desse nível de engajamento que eles têm com a gente. E a partir disso, a gente também leva as pessoas para grupos de WhatsApp, né? Então, pensando naquela lógica inicial, que é quebrar a barreira do algoritmo em relação ao conteúdo que a gente está oferecendo, a mobilização e tudo mais. E aí tem os métodos permanentes, que é justamente aproveitar esses espaços de grupos de WhatsApp, principalmente, que acabam crescendo, nascendo e morrendo, e se transformando. Às vezes a gente constrói um grupo de mobilização, daqui a pouco, deu um mês, esse grupo vira um grupo de venda, as pessoas entram ali, já começam a vender coisas, já transforma ali aquele espaço em outro objetivo, né? Então a gente precisa também achar o timing entre a finalização de um grupo para a construção de um novo grupo, pensando naquela lógica de nível 3, nível 2 e nível 1, e de interação com as pessoas, porque em algum momento também os grupos acabam morrendo, né? Então, se a gente não acaba mandando conteúdo, se a gente não tem ali um engajamento permanente, se a gente não tem ali uma mobilização permanente nesses grupos, as pessoas que estão lá acabam perdendo sentido, e aí começa a aparecer conteúdo não correlato à nossa pauta, as pessoas que estão lá por essa pauta acabam saindo, e aí já desmobilizou um grupo nosso, e já perdemos um trabalho construído por desatenção. No caso aqui dos dados, é isso, né? No caso do Bolsonaro, eles utilizam muito desses portais à direita, né? Então eles financiam portais, diversos portais, que a gente sabe, inclusive, público notório, e muitos desses portais acabam construindo movimentos sintéticos e coletam usuários a partir da pauta bolsonarista, e no caso do exemplo da Bolívia ali, é a utilização desses espaços de superfície sem utilizar o tráfego pago. Então, comentários de live, os usuários iam lá, que entrava na rede, iam lá nesses espaços abertos, né, esses espaços que estão acontecendo nas lives, os grupos e etc., chamar mais pessoas para participarem dos treinamentos que faziam lá na Bolívia de mobilização contra o golpe. Então, não existe só o tráfego pago, existem os grupos do WhatsApp, existem os grupos do Facebook, existem os comentários das publicações de esquerda. A gente viu uma publicação lá de 10.000 comentários, 10.000 likes. Então, vamos lá, mandar um link lá da nossa inscrição para as pessoas participarem do nosso comitê. Então, não existe só o espaço pago, né, das redes sociais para coletar dados. A gente pode utilizar dessas publicações, desses espaços abertos, para ir atrás desses públicos. Sobretudo no interior, nos lugares ainda um pouco mais carentes, assim, de desigualdade social ainda maior, o Facebook ainda é muito mais utilizado do que o Instagram para isso, né? Então, as pessoas acabam utilizando o Facebook. E no Brasil, tem uma pesquisa recente que 50% da população, até um pouco mais que isso, acreditavam que o Facebook ali era a ferramenta de comunicação, sobretudo nas regiões do Norte e do Nordeste, porque a internet em si. Porque às vezes a pessoa não tem internet, tem o 4G, e vem no 4G ali o pacote Facebook ilimitado, WhatsApp ilimitado. Então ele não acessa a internet, ele vai lá no Facebook, tem marketplace, tem grupo de cidade, tem tudo que ele precisa e ele acha ali naquele espaço. Então a gente também ter um olhar não só para o pago, mas para esse orgânico das redes sociais, esses grupos, essas publicações locais que tem ali bastante engajamento, a gente mandar os links, ir lá nos comentários, mandar as pessoas, como se fosse ali uma mobilização mesmo, uma brigada mesmo. Vamos lá, comentar, distribuir nosso link para as pessoas participarem do nosso comitê aqui da Esperança, para receber o conteúdo anti-fake news, e aí os substantivos que fazem as pessoas quererem entrar, né? Então, é um grupo para você se mobilizar, para receber informações, para combater fake news e para participar da mobilização direta em relação à política nacional, e aí os temas locais também estão correlatos, né? E aí, a gente definiu os públicos, no nosso caso aqui é bem amplo, não tem exatamente um segmento específico, os dados que nós vamos coletar dessas pessoas, né, para onde que eles vão, qual que é o nosso... quais são as informações que a gente quer desses usuários, eu tinha esquecido essa palavra, e aí definir a entrada dessa comunidade, né? Então tem aquele recorte da pessoa ir para o tráfego pago direto, do tráfego pago direto para o WhatsApp e cair num manifesto, ter um relacionamento por e-mail e cair no WhatsApp ou ser ativado via WhatsApp. Então a gente definiu ali que ela vai entrar em grupos gerais, todo mundo que entrar aqui na nossa campanha, para receber informações nesse primeiro momento. Então a gente teve essas definições iniciais, os espaços são as redes sociais que a gente tinha citado, e o método de captura é justamente essa parte muito do criativo, né? daquilo que a gente está abordando as pessoas para onde que ela vai. Então, é um vídeo
que a gente está comunicando o que nesse conteúdo, essa página, qual que é o fim, de fato, né? Para as pessoas verem um vídeo nosso chamando para o nosso laboratório, chamando para a nossa mobilização, entrarem naquele espaço, e, sobretudo, o conteúdo criativo de rede social tem muito impacto nisso, né? Então, vídeo, card e tudo mais, pensando em tráfego pago principalmente. No caso do orgânico, aí é outra coisa. Estamos fazendo a banquinha ali, por exemplo, estamos coletando as pessoas na cena e tudo mais, aí não é tanto isso, né? Não é tanto o criativo em si, é mais a conversa, o convencimento, é um grupo de mobilização. E aí, dentro da tomada de decisão, é ter esse plano de comunicação, né? Então, a gente tem um grupo específico da cidade tal. Então, a gente precisa ter o conteúdo geral para enviar para essas pessoas, né? Então, a gente não pode não pode abrir espaço para não mandar material para essas pessoas, nem que seja diariamente, ou pelo menos uma vez por dia, porque acaba descaracterizando um pouco daquele espaço, né? Então, a gente precisa ter um plano de comunicação para cada grupo, aí uma estratégia mais geral, um plano de comunicação mais médio, uma estratégia mais específica, do lugar específico. A gente pode tratar também dos pontos, e dos pontos relevantes das dores locais, né? É a questão nacional, política nacional, mas o que está aqui no meu espaço, no meu território, que tem conexão, que eu posso mobilizar as pessoas, que eu posso informar elas também via grupo de WhatsApp para qualificar essa comunicação. Efetivamente, mandar esse conteúdo, né? Então, garantir que todo mundo receba ele, ter esse plano garantido, garantir que as pessoas recebam esse conteúdo nesses grupos de maneira eficiente, sem ter gaps, e aí, dentro daquela perspectiva de mobilização, trazer as pessoas para participar das atividades. Então, participar da brigada digital de compartilhamento, brigada presencial, as banquinhas presenciais para de panfletagem, trazer mais pessoas para os nossos grupos, que o nosso objetivo é esse. E no caso da Bolívia, ali o exemplo está sendo colocado é a construção dos guerreiros digitais, né, que era ali a mobilização, a brigada digital ali de combate ao golpe. Então, tinha ali um objetivo específico. Tinha o fato do golpe em si, que já era um fato político bem relevante, de mobilização muito popular, né? Então, vocês acompanharam isso de maneira bem próxima. Existiu essa campanha dos guerreiros digitais, que era justamente o recrutamento de pessoas para compartilhamento de conteúdo e recrutamento de outras pessoas para mobilizar esse conteúdo nas redes sociais. Então, tem um objetivo específico, tem uma bandeira que a gente está dando para essas pessoas, né? Então, ela entrou no grupo geral aqui e está recebendo informação. Agora, a gente quer levar para outro grupo, então a gente vai dar uma bandeira na sua mão. Se você vai deixar essa bandeira jogada lá no final do ato, ou se você ficar balançando ela até o final e se caracterizar como militante, a pessoa que quer se engajar, a gente vai identificar no meio do caminho e fazer com que as pessoas, inclusive, a partir do momento que se engajem, tenham seus próprios grupos. Então, sai de um grupo de uma cidade para ter os grupos dos bairros, organizados pelas pessoas, e aí sucessivamente, né? Também não precisa também aprofundar muito na estratégia, assim, vai ter um funil permanente. Pode ter um final dele, assim, que é justamente esse engajamento, participar das atividades, distribuir o conteúdo nas redes sociais e chamar mais pessoas para participar. Aqui, na verdade, quem fez esse documento tem uma oficina aqui, né? Que é um link que a gente mandava para os nossos clientes, justamente nessa perspectiva, né? Então, estamos aqui numa atividade, falando sobre comunidade digital, falando sobre construção de grupo, e aqui a lógica era mandar esse link para as pessoas se cadastrarem. E aí, quem se cadastrava no final, efetivamente, a gente tinha o registro das pessoas que tiveram contato com isso. Então, já dentro desse espaço aqui, dentro de uma reunião, por exemplo, eu consigo observar. Então, tinha uma reunião com 50 pessoas, eu mandei o link, 20 se inscreveram nesse link. Então, já tenho ali uma qualificação entre o geral e esses 20 que tiveram mais interesse, e assim sucessivamente em relação a qualquer tipo de campanha dentro das informações dos grupos. E aí é um pouco dessa métrica, assim, que tem que passar de uma maneira bem objetiva, para também não ficar rodando. E aí seria isso. E aí seria o momento agora a gente trocar uma ideia, tal, trazer informações e intervenções, tal. Não sei se o pessoal que está aqui ainda na Mapeu quer falar alguma coisa. Eu vi que tem um pessoal com a mãozinha levantada. Por enquanto, nós temos um inscrito, acho que a gente pode começar pelo Eduardo, Vitor, e aí abrir para a companheirada que queira já começar. Você finalizou ou você acha que com as perguntas a gente vai rendendo mais debate? Eu acho que com as perguntas a gente vai rendendo mais debate. Pronto. Aí, Vitor, aí se só você... Pode falar, Aline. Não, que aí se ele for sentindo também que sobrou, né, algum ponto, vai lembrando, você também insere junto com as respostas depois. Então, a gente tem o Eduardo e a Diva. Aí, Pedro, você diz o que você estava pensando e a gente vai abrindo
as perguntas. Quem também não quiser falar, mas quer fazer uma perguntinha no chat, pode mandar, que a gente lê para o Vitor também. E aí, o que eu queria ver com o Vitor é que ele prefere que a gente faça por bloquinhos. Então, por exemplo, 4 intervenções, aí volta para você responder essas perguntas e a gente vai abrindo 4 e vamos nessa dinâmica, ou você prefere que não? Vamos todas as intervenções, aí um tempo de finalização. Vamos nessa dinâmica, talvez uma pergunta de uma pessoa acaba respondendo de outra e aí acaba sendo contemplado, né? Perfeito. Então, vamos fazendo de 4 em 4. Aí pode mandar bala ali. Então, Eduardo, se você quiser começar, fica à vontade aí, é só abrir o microfone, se apresenta e faz sua intervenção, sua pergunta. Eduardo, eu estou te vendo se movimentar, mas seu microfone está desligado. Vamos ver. Você consegue ligar? Eu estou até aqui convidando você para desmutar, mas... Foi agora? Foi, manda ver. Foi. Pois é, assim, esse caso aí que ele falou contra o Bolsonaro, nós temos que lutar mesmo contra ele, entendeu? Porque é muito grande a luta, entendeu? E outra coisa que eu queria falar, ó, é o seguinte, ele falou que de inscrição das pessoas, não tem? Inscrição das pessoas, para a gente inscrever as pessoas no comitê da gente fazer os debates, ele explicou tudo certinho, aquele esquema todo da tela do mural, entendeu? Apesar que eu peguei pela metade do comitê, do comício, aí eu entendi mais ou menos o que ele quis dizer. Agora, só que a gente tem que ir para cima, tem que ir para as feiras, tem que ir para o mercado, tem que ir para todo lugar, tem que ir lutar, entendeu? Tem que ser guerreiro e deixar a peteca cair, porque Deus botou nós nesse mundo foi para lutar por uma causa. E se a gente está dentro desse barco, a gente tem que lutar, entendeu? Tem que remar até chegar lá, entendeu? Pois é isso. Boa tarde, boa noite, quer dizer. Obrigada, Comigo. É isso, né? É só. Pronto, então a Diva, você é a próxima. Na sequência já é a Sandra. Aí, Sandra, você já vai se preparando com as perguntinhas da Diva. Eu não tenho pergunta assim para fazer. Eu não sei se talvez eu possa até colaborar, porque no Butantã, eu sou a Diva, sou da Coab Raposo, e a gente faz. Nós temos à frente de lutas, nós temos à frente de solidariedade e lutas, né, da Zona Oeste, onde participam grupos, né, do PT, do PT é Butantã, Pinheiros, Lap, Perdizes, também o PCdoB e do PSOL. Então, esse grupo aqui é para discutir o que o Butantã precisa. Aqui a gente distribui de segunda a sexta marmitas, né, que vem do governo, né, acho que é da prefeitura. Os restaurantes fazem marmita. Tem uma menina que se chama Rosana, ela mora lá no Itaim, ela recebe as marmitas e distribui. E as comunidades vão lá, as lideranças vão lá, pegam as marmitas e distribuem aqui no Butantã. Nós temos o grupo também de solidariedade das lideranças, que é todas as lideranças aqui do Butantã, nós temos nesse grupo. Então, aqui a gente discute tudo quanto é tipo de discussão. Políticas, né? Claro, desde fome, comida no prato, né? A fome, comida no prato, saúde, vacina no braço, educação, a gente fala com as mães. Eu, por exemplo, sou representante da educação de mães. Então, eu falo pelos filhos nas escolas, né? Montar conselhos, para quando chega a vez do conselho, não é só a diretora chega lá, fala, nós temos isso. Vocês estão de acordo? Levanta a mão. A turma levanta
as mães levantam a mão e nem sabem qual que é a discussão. Falamos sobre cidadania, moradia e cultura. E-mail, como a gente trabalha com comunidades, né, discute com comunidades, aqui é difícil. Aqui só o Zap mesmo é que funciona, né? Então, nós temos, que nem eu falei, 3 grupos envolvendo comunidades. É um público bastante definido, né? Que geralmente a gente fala com a liderança e através da liderança, desculpa, gente, através das lideranças é que a gente fala para eles trazerem as pessoas, falamos sobre a saúde, a gente faz rodas de conversa. É assim que a gente trabalha aqui no Butantã. Não sei se eu estou ajudando ou se eu estou atrapalhando. Mas é isso que eu queria falar, o que a gente faz aqui no Butantã. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, querida. Olha só, depois da Diva vem a Sandra e a Thelma se inscreveu pelo chat e eu anotei antes dos demais que foram levantando a mãozinha, tá? Então, ela não está com a mão levantada. Eu me inscrevi, Juarez. Sim, a gente está seguindo a sequência, só estou dizendo a sequência das próximas falas. Então, agora a gente vai ouvir a companheira Sandra e logo em seguida a Thelma. Então, Sandra, fica à vontade, a Thelma já vai se preparando na inscrição. Então, minha gente, boa noite, tudo bom? Obrigada, Vitão, Gabriel, todo mundo que está aqui. Eu sou Sandra Munhoz, eu sou ativista feminista e do movimento LGBT, né, daqui de Salvador. A gente tem uma casa que acolhe mulheres em situação de violência, né, para nós também LGBT. Então, eu queria só dar uma sugestão que eu já coloquei um pouco aí no grupo, que é o seguinte, eu acho, né, eu estava ouvindo aqui o Vitão falando as coisas, assim, para a gente organizar legal, eu não sei, né, porque o pessoal, professor tem essa mania, né, de fazer planilha, tudo direitinho. Eu fico pensando muito assim, que assim, a gente fica fazendo muita coisa. E às vezes no nosso estado tem gente também fazendo a mesma coisa. Então, para a gente se juntar, e foi isso que eu coloquei, a gente podia fazer uma planilha para a gente ver como é que estão os comitês nos estados, né? Quem são os comitês, né? Que já estão prontos, essas coisas. Eu também não sou só de pedir aqui para fazer, não, viu? Eu fico à disposição se precisar de fazer planilha, assim, para ajudar, para a gente até, assim, se organizar mais, né? Porque a gente fica organizado, porque aí a gente faz um mapinha pelo Brasil, como, por exemplo, eu estou na atividade de mulheres e LGBT, né? Assim, das atividades, assim, de Lula. Então, eu acho legal a gente ter esse mapinha até para a gente se conhecer mais, como, por exemplo, eu vi só, acho, uma pessoa aqui da Bahia aqui, né? E não vi mais. Eu também, né, Walter? Adoro. Até para a gente se conhecer, entendeu, gente? Assim, por exemplo, se tem alguém no nosso estado, né? Aí se organiza para não ficar fazendo fazer uma outra coisa lá, outro fazendo aqui, todo mundo junto, porque a gente, no momento que está terrível, a gente precisa se unir mais. E às vezes o que a gente, na verdade, acaba sendo desorganizado, porque um vai fazendo uma coisa no estado e o outro podia estar juntando. Então, eu queria só dar aqui essa contribuição, estou aqui à disposição para ajudar, fazer planilha, viu? Adoro. Beijo. Gratidão. Obrigada. Planilha é tudo mesmo. Thelma, então tá contigo. E de sequência, Gladys. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Estamos sim. Boa noite, gente. Sobre esse grupo de mobilização e sobre conseguir e-mails através de abaixo-assinado, me desculpem se eu estiver fazendo uma pergunta errada, mas foi o que eu entendi, tá? E a partir do que eu ouvi e entendi é que eu faço essa pergunta. O Pedro disse para colhermos e-mails, e um desses e-mails era através de abaixo-assinado. Eu criei um abaixo-assinado em que nós temos lá 30 mil pessoas que assinaram esse manifesto. E aí eu fico pensando, Pedro, eu não sei como capturar um e-mail dessas pessoas que assinaram esse manifesto
fico pensando também, será legal não de lei, mas simpático eu colher o e-mail e fazer um uso desses e-mails para criar esse grupo de mobilização? Essa é a minha pergunta, Aline. Obrigada, Thelma. Eu te agradeço. Em seguida, nós temos mais 6 inscrições. Então, acho que a gente pode fazer elas, e por enquanto a gente encerra num bloquinho, as 6 próximas pessoas falam, a gente devolve para o Vitor, e se surgirem mais dúvidas, a gente volta, tá bem? Então, em sequência, a gente vai ouvir Gladys e depois Cirlei. Boa noite, pessoal. Eu estou aqui no fundão do Vale do Ribeira, na divisa do Litoral Sul, na verdade. Montei um comitê agora há pouco tempo, o Comitê Popular em Defesa da Democracia. Já estamos com 22 pessoas no comitê, e é um comitê interregional. A princípio eu fiquei com muita dúvida, porque eu sou executiva do Diretório Municipal do Itajiri, né? Mas eu atuo na economia auxiliar de Peruíbe. E acabei montando um comitê interregional, porque tem algumas pessoas do Peruíbe que atuam no nosso comitê aqui. Acabou. Eu não sei se ele é atrasado alguma coisa, e assim, eu fiquei com dúvida quando o rapaz falou aí sobre a questão do link, né? Seria interessante que o link, a questão da capacidade, eu tive dúvida sobre isso. Uma das dúvidas que eu fiquei é também a questão da... Quando ele fala de você coletar os abaixo-assinados e você fazer uma rede. Isso não implicaria, de repente, naquela questão da lei de proteção de dados, quando a gente recebe dados de outras pessoas que estavam usando. É uma questão legal. Do resto, na verdade, ontem eu acabei participando, já percebi que na verdade, algumas coisas que eu achava que eu não entendia de rede, eu praticava, mas não sabia que eu estava praticando, né? Eu tenho bastante grupos aqui de WhatsApp, né? Inclusive grupos que eu consigo atuar com pessoas em outros estados, né? Inclusive assim, de esquerda mesmo, né? E entre nós, tem grupos que também tem pessoas que não são ligadas ao partido, mas eu tenho bastante interação, mas sem dúvida foi essa questão do link mesmo. Estou gostando muito de estar participando aqui, porque eu estou aprendendo bastante com ele, conhecendo mais gente. É isso que a gente tem que fazer, uma grande rede de comunicação para a gente poder avançar dessa eleição e ocupar o gozo desse pedestal de ouro que ele acha que está mais importante. É isso aí, Campo. Muito obrigado por me ouvir e obrigado por estar participando. Obrigada pela participação, querida. Agora vamos ouvir Cirlei e depois Douglas. Então, boa noite a todos, boa noite a todas. É um privilégio, um prazer estar aqui hoje. Sou aqui de Londrina, no norte do Paraná. Organizei o Comitê Popular de Luta Londrina Centro. Já tivemos algumas ações, geralmente nós nos reunimos de 15 em 15 dias para debatermos algumas coisas. Já tivemos algumas ações junto com o morador de rua, para debatermos o que possamos fazer, ouvir eles, o que eles precisam para melhorar a situação de rua, né? Então, na realidade, o Comitê Popular é isso, né? A gente debatemos para encontrar maneira de proposta para melhorar a vida do cidadão, da cidadã, né? E uma coisa que o Lucas colocou bem também, ele falou sobre divulgar nos grupos, né? De WhatsApp, todo dia, mensagem. Então, muitas das vezes, a gente falta conteúdo, né? Então, eu gostaria de pedir para que vocês possam ficar enviando para a gente algumas mensagens, propostas, para a gente poder estar divulgando aqui no grupo, trabalhando em cima desse material. Porque, às vezes, a gente fica muito com deficiência de conteúdo, né? Então, eu gostaria de pedir para que pudesse, como eu participei no grupo hoje, né? Esse grupo possa todo dia enviar algum material para a gente poder divulgar aqui também. E vamos eleger este ano não só o Lula como presidente, né, mas também o governador dos nossos estados também, aquele que está
apoiando o presidente Lula e a bancada de Senado e deputado para garantirmos que os nossos projetos que a gente está buscando, eles sejam concretizados quando chegar lá, né? Não adianta nada a gente só colocar Lula lá e colocar uma bancada de deputado, senador, ao contrário, né? Então é isso e vamos na luta. Valeu, companheiro. Douglas, fique à vontade. Obrigado, boa noite, tudo bem? Eu sou Douglas, eu sou aqui do território da Maré, no Rio de Janeiro, favela da Maré, para ser exato. Eu sou coordenador do IPAD Rio de Janeiro, que é o Instituto Pensamentos e Ações para a Defesa da Democracia. Eu não tenho nenhuma pergunta, mas sim agradecer ao material do Vitor. Ele tem um detalhamento que é necessário. Nós precisamos segmentar o público. Esse processo de segmentação de público muitas vezes passa despercebido. Por inúmeras vezes eu cometi o erro de tentar colocar o máximo de pessoas em determinados grupos e isso acaba que gera um desconflito, gera um conflito de interesses, porque as pessoas têm interesses distintos. Nem todos que se aproximam do comitê, eles vão estar ali para poder ter notícias diretas, para poder falar sobre os candidatos. Cada um vai ter seu processo. E eu acho que esse ponto específico da fala do Vitor, ele é fundamental para todos nós que estamos construindo ou estamos em processo de construção dos nossos comitês políticos e digo até de ações para além dos comitês. Porque, como todos nós sabemos, essa é a eleição mais importante para a gente. Então, para além da nossa pauta principal, que é Lula no primeiro turno, nós também temos governadores, deputados, nós temos todo um coletivo de pessoas que precisam estar. E se a gente continua com o pensamento de querer colocar todo eleitor no mesmo saco, a gente acaba cometendo erros grassos, erros base no nosso processo de comitê. Agradeço de verdade, Vitor, e aproveito para perguntar. A apresentação que você utilizou, ela ficará disponível? Se disponível, podem me enviar, vocês têm meu e-mail, têm meu WhatsApp. É isso, obrigado. Valeu, Douglas. Aí o Vitor nos conta depois sobre a apresentação, ou se ele tem um outro tipo de leitura para indicar para a gente também, que acredito que seja uma curiosidade de muitos aqui. Em seguida, a gente vai ouvir Marden e depois o Juarez. Posso, Marden? Pode sim, fica à vontade. Pronto, boa noite. Falo de Fortaleza, Ceará, e eu tenho duas perguntas, que é sobre o planejamento da transição, planejamento de transição de grupo geral, engajados e militantes já... Engajados não, interessados e engajados. Né? E o meu interesse é saber como é que a gente faz esse planejamento de maneira segura para fazer o filtro, né, a filtragem desse prazo, para que a gente possa ter essa elevação. A gente tem aqui um objetivo específico, que é a campanha de outubro. Então, pensando especificamente a partir de hoje, a gente montar essa malha, se vai ser por corpo a corpo, se vai ser através de tráfego pago ou de outra forma de atrair atenções. Como é que a gente monta seguramente essa transição? E o outro ponto que eu gostaria de saber é com relação a... esqueci o outro ponto. Tráfego pago, transição, especificamente. Eu acho que é isso. Era só uma observação, mas é isso. Tá? Se eu lembrar, eu coloco no chat. Isso, se você lembrar, você coloca e a gente lê ao final, tá bom? Tá bom, obrigado. Imagina. Inclusive, desculpa, compas, eu tô de olho aqui nos microfones, mas às vezes as pessoas caem, voltam com o microfone aberto. Então, eu vou pedir, assim, que a gente está aqui na moderação, mas que todo mundo também fique atento para não deixar o microfone abrir e não atrapalhar a fala dos companheiros. Agora a gente vai ouvir o Juarez e, por final, o João, para depois a gente devolver para o Vitor, tá bem? Boa noite a todos e todas, companheiros e companheiras. Eu sou secretário, meu nome é Juarez Matheus, moro aqui em Campinas, São Paulo, sou secretário de organização e uma das minhas missão é ajudar na construção e consolidação dos comitês de luta. Criamos alguns aqui e óbvio, a oficina tem um papel importante
para ajudar a gente, porque não importa, é importante criar o comitê, mas é importante dar vida para o comitê. Dar vida para o comitê. Juarez, você mutou seu microfone, então segura um pouquinho. Importante para a gente formar nossa plataforma aí está sendo construída. Então, nesse sentido, nós temos um comitê aqui, que é um comitê que tem uma atuação muito importante, que é contra a carestia. É um comitê que reúne aí numa periferia da cidade e fornece 400, 450 marmitas por dia. É uma ação conjunta do movimento sindical, do MST e da Economia de Francisco. Temos aqui um comitê onde eu moro, na região do Campos Elíseos, e temos outros comitês, né, em outras regiões e setoriais. E a ideia nossa é pensar como a gente nos ajudar na formatação disso e na construção de uma plataforma que a gente possa fazer essa interação com os comitês, onde a gente possa divulgar. E tendo essa preocupação que eu acho que é pertinente, porque cada território tem realidade diferente. E muitas vezes a gente quer divulgar tudo e, ao invés da gente ajudar, a gente atrapalha. Então, vamos falar de mobilidade urbana. Tem um grupo específico que quer saber de mobilidade urbana. Tem um grupo específico que é da questão energética, ou da saúde, ou da educação. A gente tem que ter essa cautela e trabalhar com essa preocupação para que a gente, como a gente está começando um processo e será desafiador, é importante que os grupos, senão o grupo começa a desinteressar em participar do grupo, por tanta mensagem que ele vai estar recebendo. Então, acho que a oficina tem esse papel importante de nos ajudar na organização e na disciplina desse processo. Obrigada, companheiro. Agora, para encerrar esse bloco, a gente vai ouvir o João Rodrigues. Fique à vontade, só ligar o microfone. João, está conosco ainda? A gente não te escuta. Ele está mutado, né? Sim, mas eu não sei se a internet dele está com dificuldade. Pronto, abriu o microfone, pode falar. Opa, tá me ouvindo? Oi? Estamos ouvindo. Tá um pouco longe, mas a gente está te ouvindo. Vamos fazer que... Melhorou agora? Melhorou agora? Sim, melhorou. Boa noite, guerreiros e guerreiras. Sou João Rodrigues, sou de Formosa, Goiás, sou professor, sou jornalista. Também faço parte do Movimento Brasil 2022. Aqui em Formosa, nós estamos organizando os comitês, criamos 54 comitês físicos, criamos também 4 grupos de comitê no WhatsApp e também 2 comitês no Facebook. E aí eu tenho uma pergunta para fazer. Nós precisamos alimentar esses nossos comitês. Aí a minha pergunta para a coordenação nacional é o seguinte: tem algum material específico sobre o direito à moradia aí em nível nacional, em especial para o Facebook e para o WhatsApp? Então, essa é a minha pergunta para o nosso orador aí. Depois, eu gostaria de dizer que a nossa luta principal aqui é por moradia. Formosa, hoje, tem 54 bairros. Em cada bairro de Formosa, nós temos no mínimo um guerreiro ou guerreira que defende o presidente Lula. Então, nesse contexto, a nossa luta principal é pelo direito à moradia. E, sendo assim, nós estamos convictos que a reconstrução e a transformação do Brasil, ela passa pelo direito à moradia. Por fim, eu gostaria de convidar todos os guerreiros e guerreiras dessa reunião para o lançamento dos nossos 54 comitês populares, que será no próximo dia 1º de julho, uma sexta-feira, às 19 horas, onde nós vamos fazer o nosso lançamento
esses 24 comitês populares. É isso. Obrigada, companheiro. Deixa eu só... Vitor, vou pedir que você leia, por favor, que é melhor do que eu ler para você, a antepenúltima mensagem aqui no chat, que é a dúvida do Marden. Aí você vai pensando aí, enquanto eu faço algumas considerações também sobre as perguntas. Eu fiquei pensando algumas questões aqui, aí depois, se o Pedro concordar ou discordar, ele também me diz, que é em relação às dúvidas. A gente notou junto aqui um pontapé que podia ser interessante, que era do Valdemar, que acho que ele pediu maneiras de dar um pontapé aí na captura de contatos, acho que era isso, né? Deixa eu confirmar. Um método de captura. E aí eu fiquei lembrando de algumas situações que talvez possa ser semelhantes às atividades que os companheiros e as companheiras fazem nos territórios. Por exemplo, a gente tem as atividades da Periferia Viva, né, que foram construídas pelo campo popular, tem também as reuniões que envolvem também o campo progressista com os evangélicos. Isso só para pegar 2 exemplos, né, a distribuição de cestas básicas e tudo mais. Então, atividades que a gente faz nos territórios, nas periferias e tudo mais, que são de contato direto com as pessoas, com as famílias, né? Então, é um momento também que a gente consegue receber um banco de dados, números de WhatsApp, e-mail, endereço, e o que for, que aí também é quando você começa a estabelecer aquele contato de confiança, né, com as pessoas. Então, acredita, aí o Vitor pode dizer se pode ser um caminho ou não, nesses momentos de atividade direto no território, ou com os comitês agora, que é um momento também de pegar esse banco de dados e sempre ter aquela perguntinha, né? Você topa entrar num grupo de Zap? Você gostaria de receber mais conteúdos sobre a nossa luta, ou sobre atividades em relação ao comitê, ações de solidariedade? Inclusive, aqui em São Paulo tinha algumas atividades assim que, com essas famílias que recebiam as cestas básicas, depois eram distribuídas receitas de, né, culinária, receitas de culinária nos grupos de WhatsApp com os produtos que vinham na cesta básica. Então, se vinha algo relacionado ao milho, vai ter lá uma receita relacionada a isso. Então, experiências que vão surgindo da atividade do cotidiano. Então, assim, fico imaginando que essas camadas, né, imagina um grande grupo com pessoas do território relacionado à cesta básica, e a partir dali, daquele tema, você vai afunilando, né? Então, olha, gente, aqui a gente vai debater só sobre a questão da fome, ou só a questão do nosso bairro, como que você vai adicionando os temas de uma maneira não agressiva, porque você também já socar um fora Bolsonaro na cara das pessoas, às vezes não espanta, ela não está ali para isso, né? Eu estou aqui para receber outro tipo de conteúdo. Então, assim, só um exemplo e algo para ilustrar o que vem do nosso cotidiano mesmo, que faz parte das atividades que a gente realiza, que de repente pode ser um caminho. Uma companheira também foi fazer um lançamento de um podcast evangélico num território, aí eles fizeram uma atividade religiosa, que ali tinham 50 mulheres, dos presentes eram 50 mulheres, né? E ali já foi criado um grupo de WhatsApp de mulheres evangélicas e que também debatiam a pauta do Lula e tal. E aí vai gerando, né, outras possibilidades. Aí, Vitor, eu não sei, talvez isso, assim, para dar uma aproximada do que, como a gente trabalha nos territórios, com esse debate de ação em redes mesmo. Se surgirem mais inscrições, compas, eu vou pedir que faça aqui com a mãozinha, ou manda no chat, mas, assim, a gente tem um teto de 2 horas de atividade e falta meia horinha. Então, parcimônia também, para a gente não extrapolar e ninguém ficar muito cansado, tá bom? Vitor, está com você. Aí, Aline, só uma coisinha, acho que disso das inscrições. Quem quiser fazer inscrição, ia pedir já para fazer na fala do Vitor, já para a gente conseguir já verificar sobre a questão do tempo, para que todo mundo consiga falar sem ser muito corrido, e também para o Vitor conseguindo dar um fechamento para a gente, tá bom? Então, com a palavra, Vitor. Valeu, gente. Passando um pouco sobre esse processo do método, pegando do final para o começo aqui, que foi o último assunto, de fato, a atuação de vocês no território também é um espaço de captura, né? Então, e sempre atentar aquilo que a Aline falou. Nós estamos construindo uma ação contra a carestia, nós estamos construindo um grupo, vamos mandar informações sobre os dados da Fome do Brasil, sobre as dificuldades, a escalada da inflação. A gente não vai chegar ali
bandeirando, causando aquele alvoroço, porque é básico, as pessoas vão se espantar. A métrica lá que eu tinha colocado sobre os níveis de grupo, justamente do grupo bolsonarista, por exemplo, é justamente isso. Eles constroem grupos gerais, sem classificação nenhuma das pessoas, eles só sabem que as pessoas vieram de algum espaço, de algum portal, muitas vezes dados, inclusive, inconsistentes, e aí eles mandam lá informações, mandam aqueles vídeos virais de WhatsApp, que fake news no Brasil sempre existiu, né? Aqueles vídeos de WhatsApp bem mal feitos, que já, inclusive, mataram pessoas em muitos lugares, tal, tiveram muitos problemas em relação a isso. Então, eles utilizam desse sensacionalismo, as pessoas se empolgam, porque está muito atrelado ao consumo das redes sociais, né? Como as pessoas no geral, utilizam da rede social para entretenimento, né? No final das contas é isso, as pessoas estão lá recebendo material, estão recebendo um vídeo, estão compartilhando esse vídeo, e eles vão mapeando por isso. Então, quando a gente está montando um grupo, se é um movimento contra a carestia, a gente vai mandar essas informações para depois trazer elas, isso aqui é só um exemplo hipotético, né? Trazer elas para informações mais políticas, qualificadas, porque se a inflação está alta, se estamos com carestia, estamos 33 milhões passando de fome, isso é uma causa política, aí nós vamos direcionando aos poucos as pessoas até chegarem nesse espaço. Não dá para chegar de carrinho, senão a gente acaba perdendo o tempo da bola. E aí, sobre essa questão do método também, a Dina Costa ali jogou no grupo, no chat, um link do programa de governo do companheiro Lula. Então, é também utilizar justamente dessas oportunidades das atividades digitais, das atividades presenciais, e tá lá cadastrando as pessoas. Hoje a gente estamos construindo um grupo aqui do bairro para receber informações contra fake news, se eles querem entrar, vão participar e utilizar desses espaços que já estão consolidados, que já estão no nosso dia a dia, para ir trazendo as outras pessoas que às vezes não são militantes, mas tem ali, eu quero receber essa informação, tá cheio de mentira para lá e para cá, eu quero saber mesmo sobre a informação e eu quero receber e eu vou entrar a partir disso, a partir desse estímulo. Só pegando essa parte final que ficou, né? Voltando aqui, acho que foi a primeira fala, foi da Diva, falando sobre os grupos já existentes, né? Que tem uns grupos na região do Butantã, e qual que é o papel desses grupos dentro da nossa estratégia, né? Então, a gente vai construir aqui os grupos de uma maneira bem centralizada, e o papel de vocês dentro disso, inclusive, e a entrada das pessoas dentro boa parte das entradas das pessoas dentro desses novos grupos do Comitê da Esperança vai ser uma página, né? Então, a ideia é que as pessoas entrem numa página, se cadastrem, sem muitas informações, mas se cadastrem ali, dê as informações delas para a gente, né? Algumas pessoas já vão estar, já a gente já vai ter informações que já estão na base dos movimentos, mas as pessoas, no geral, ali que nós estamos se organizando, às vezes não estão organizadas dentro do movimento, então nós vamos fazer com que ela entre nessa página, ela vai lá se cadastrar. Dentro disso, a gente vai ter acesso à base de dados dessas pessoas que, de maneira legalizada, organizada, dentro da nossa plataforma, e a partir disso, a gente sabe que tal pessoa é de tal região que se cadastrou, e nós vamos colocar ela dentro de um grupo que ela sabe que está sendo colocada dentro desse grupo. E o papel desses grupos já existentes é justamente isso, divulgar para essas pessoas, sejam grupos de pessoas que já são militantes, já estão engajando, sejam grupos de bairro, e utilizar dessa plataforma já existente, dessa malha já existente nas regiões, convidando as pessoas para entrarem nessa nova malha. Nessa nova malha é o quê? Um espaço específico, que é o Comitê da Esperança. Nós estamos construindo aqui uma mobilização contra as fake news nas eleições, para a gente trazer aqui material em primeira mão sobre o que está acontecendo nas eleições no Brasil, para ninguém ficar de fora disso, para ninguém ser enganado, porque as pessoas estão querendo enganar os outros. E aí entra a parte do convencimento dentro da parada, né? Não é tão a parte política da coisa. E aí a gente utiliza dessa estrutura já existente de grupos regionais, dos coletivos, dos movimentos, dos bairros, convidando essas pessoas a entrarem nesse espaço, que é um espaço já direcionado, não é um grupo X, Y, Z, não, é um grupo específico, que tem uma chamada específica, que ela foi convencida a partir dessa chamada. Então a gente já não tem tanta aresta no meio do caminho, acaba sendo um pouco mais fluida a passagem desse usuário, né? Então o papel de vocês aí, nas operativas dos estados, se já tiver os grupos mapeados, é importante para adiantar nosso trabalho. Gente, estamos aqui com tantos grupos aqui, tem esses grupos aqui do comitê tal, esses grupos são da mobilização da nossa atividade social que a gente faz em alguns bairros, e aí vocês vão mapeando isso, quem está nas operativas dos estados, se tiver essa condição, porque também vai ajudar a gente em algum momento, com o link desses grupos, a entender qual que é o nosso mapa, né? Não dá para chegar no negócio sem um mapa, você ter um mapinha ali e saber o que existe já real e transformar isso
eram nossos comitês hoje, né? Traindo os comitês de luta, tem os comitês agora da Frente Brasil Popular, que cumprem papéis semelhantes, mas não são o mesmo papel, né? A Frente Brasil Popular é uma outra organização que tem esse caráter mais coletivo, de diversos movimentos sociais, diversas atuações dos movimentos sociais, então, não tá junto, mas não é a mesma coisa do que o comitê de luta, então vai se complementar muitas vezes, né? E aí alguém tinha citado, eu confesso que eu perdi o nome da pessoa, acho que não sei se foi a Sandra, sobre a utilização dos abaixos, de abaixo-assinado e tudo mais. Aquilo foi só um exemplo que eu citei, porque muitas vezes que a gente está organizando aqui na movimentação política, muitas vezes as pessoas não querem assinar um manifesto, elas não querem estar no grupo à toa, mas elas querem apoiar uma mobilização. Pô, então eu quero assinar esse abaixo-assinado porque precisa reformar esse hospital aqui no meu bairro e tudo mais. Mas foi só um exemplo hipotético e que hoje, nesse nosso estágio aqui específico da nosso trabalho na Frente Brasil Popular, talvez não caiba tanto assim. Talvez na operativa do Estado, em algumas regiões específicas, vocês consigam organizar isso nessa perspectiva de coletar dados e construir grupos específicos. Mas se a gente está coletando um abaixo-assinado sobre um assunto X, a gente não pode adicionar a pessoa no nosso grupo da comitê, né? Não faz sentido. Nem para ela. Vai entrar e falar, o que é isso aqui? Vou sair fora. Eu só queria saber do abaixo-assinado. Então, uma outra coisa, esse foi só um exemplo, mas que faz sentido. Estamos no bairro aqui, estamos fazendo uma campanha, estamos fazendo um trabalho direto no espaço, organizar esses abaixo-assinados e construir grupos para informar as pessoas sobre essa pauta, sobre temas correlatos, e aí mandar informações sobre isso para depois convidar as pessoas para trazer elas para participar do nosso Comitê da Esperança, do nosso Comitê de Luta e assim sucessivamente. Não chegar já e querer entregar tudo de cara, né? Precisa ter uma jornada, a pessoa precisa chegar, abrir a porta, ver como que tá ali as coisas, entender, ser recompensado por ter assinado aquele assinado, né? Estar ali sabendo mais informações, entendendo se tem uma mobilização, para depois a gente abordar ela sobre uma questão política nacional e tudo mais. E aí já entrando naquilo que o Douglas falou, que é essa questão da segmentação. De fato, num momento mais inicial, é mais difícil a gente segmentar todo mundo já, porque às vezes a gente já tem uma base muito grande, e aí não tem todas essas informações enriquecidas, quem é o quê. Então, existe uma métrica. Então, aquela métrica dos grupos gerais, a gente constrói grupos gerais, fechados, só de informação. Depois a gente vai constrói um grupo só de educadores. Aí quem entra no grupo de educadores, a gente já presume que é educador, já está interessado naquele tema, e aí a gente consegue aprofundar. É que é uma contradição inerente, né? Cada vez que a gente segmenta um público, a gente vai aumentando, vai construindo grupos específicos, a gente tem uma demanda maior, que é alimentar esse público sobre aquilo que ele quer saber, né? Então, se eu estava falando antes sobre a conjuntura nacional, agora tem que falar de conjuntura nacional e a conjuntura nacional da educação, e a conjuntura do Estado da educação, e a conjuntura do município da educação, e aí já é mais coisa para eu produzir, e se eu não tiver perna, já perde um pouco a característica do grupo e tal. Então, por isso que existe esse processo de construir os grupos mais gerais, mais de informação, entendendo como as pessoas participam, e dentro desses grupos trazer as informações. Então, vai ter uma mobilização digital hoje, vai ter um encontro, estamos abrindo esse grupo só de educadores, que a gente vai ter um encontro aqui de educadores de tal região, e aí a gente vai trazendo as pessoas como se fosse um funil, igualzinho um funil. A gente joga lá e a pessoa vai descendo, passa na peneira, quem não quer entrar, não entra, quem quer, entra e continua no grupo geral. Sobre aí tem uma questão, acho que é sobre essa construção dos grupos e sobre os bots, que acho que é da mesma pessoa, se eu não me engano, que é essa questão dos bots do Twitter, né? A construção dos grupos vai ser, acho que a gente deve acertar aqui na coordenação nacional, e aí como participa as pessoas, como as operativas vão participar, mas esses grupos vão ser construídos de maneira direta, e a ideia é que vocês entrem nesses grupos como administradores, a gente vai adicionar as pessoas, e o papel de cada um lá aqui, e aí no nível estadual de um grupo, no nível municipal, no nível do bairro do grupo, de cada liderança. Então, se hoje eu estou construindo os grupos aqui de São Paulo, da cidade, eu não tenho condição de fazer ainda o meu grupo aqui do Jardim Ângela, o grupo aqui do Jardim São Luís, do Capão Redondo, mas eu tenho aqui a condição de fazer 3 grupos de toda essa região, aqui pegando do Campo Limpo ao Jardim Ângela. Então, eu vou fazer um grupo geralzão daqui, e aí as lideranças dessa região aqui vão estar dentro desses grupos, e aí quando eu tiver mandar um material lá dentro, o meu papel dentro desse grupo, como dirigente, como militante que estou lá dentro desse grupo, vai ser, alguém mandou aqui uma informação contra uma fake news. Meu papel aqui é reforçar essa informação lá dentro. Falar, gente, trazer uma outra notícia, trazer a minha opinião política,
Porque dentro desses espaços, muitas vezes vai ter militantes e muitas vezes vai ter muita gente aberta, né? Pessoas que estão lá querendo receber informação, que é o primeiro contato político, e a gente também não pode perder ali o time, né? E aí, sobre o bot, né? Deixa eu até ler de novo aqui, que está no chat, que é sobre essa utilização da rede bolsonarista nos bots e tudo mais. Primeiro, a gente não se engane, né? O Twitter é uma bolha, é um negócio minúsculo, que faz um barulho gigante. Então, a maioria dos assuntos ali passam pelas mesmas pessoas, os mesmos usuários. E isso aí é uma pesquisa recente, que 11% da população assim, que utiliza as redes sociais utiliza o Twitter, de fato, para se informar politicamente. 60% das pessoas utilizam o YouTube. E a gente acaba utilizando menos o YouTube, muitas vezes, do que essas outras redes sociais, o Twitter dá mais valor, sendo que as pessoas estão se informando política, lá você vai lá, aquele pingo no juiz, aquela coisa horrorosa, é 1 milhão de visualização, um monte de comentário, e tudo isso. E, obviamente, é muito estético, né? Então, eles vão lá e sobem uma campanha. Você tem grupos aí que as pessoas compram like, compram seguidor, isso não é novidade, né? Sempre existiu isso. Sempre existiu esse mercado específico, né? A diferença é que eles instrumentalizaram isso para a política. E aí, se nós queremos combater isso, em algum momento não faz sentido para a gente investir nisso, mas porque nosso objetivo é outra coisa, nós queremos mobilizar as pessoas, né? Então, mesmo o Twitter especificamente, e a utilização desses bots e tudo mais é um negócio muito sintético, porque no final das contas é mentiroso. Cresce lá uma mobilização e depois desce de novo. E aí fica muito... não dá resultado no final das contas, né? É mais interessante a gente ter ali uma política de interagir com as pessoas nos vídeos do YouTube de esquerda, ir lá nos vídeos de esquerda lá, participe do Comitê da Esperança, tá? Estamos construindo, encher os comentários lá do YouTube de mensagem dos vídeos de esquerda, chamando as pessoas para participarem e organizarem com a gente, do que a gente ir no Twitter, uma estratégia sintética e tudo mais. Então, não que não valha, se não valesse, não existiria, né? Obviamente, mas para o nosso objetivo, que é um objetivo, inclusive, de combater de maneira pela verdade, não pela mentira, não é tão interessante assim, e no final das contas a gente acaba sendo mais prejudicado do que ganhando alguma coisa, né? E aí a última coisa era sobre essa questão da entrada das pessoas, que era aquilo da página. Então, a gente vai ter uma página, as pessoas vão se cadastrar nela, vão dar os direitos e tal. Isso pensando no geral. Quando vocês estiverem cadastrando as pessoas na rua também vai ter essa página. Então a gente vai fazer uma brigada, em vez de botar a pessoa lá no papel, gente, entra aqui no celular, aqui, cadastra pelo celular de vocês mesmo, ou então a pessoa já, se tiver o celular ali próximo à internet, já entra, já se cadastra, e já entra ali no nosso fluxo, né, que a gente chama de fluxo de jornada, para a gente pegar esse usuário, colocar ele num grupo regional, mandar um e-mail para ele, se ele tiver e-mail, se ele não tiver, a gente só coloca ele num grupo mesmo, e manter ali uma comunicação permanente, qualificando, né? E aí chegar a um ponto que a gente consiga segmentar as pessoas por grupos, regiões e tudo mais. Mas, obviamente, começar já nesse nível é um pouco mais difícil. Eu não sei, teve muita gente que colocou algumas colocações, né? Então, não tinha tantas perguntas assim. Mas, se tiver mais alguma colocação em relação, ou se eu deixei alguma coisa no meio do caminho, podem citar de novo no chat aí. Valeu, Vitor. A gente tem uma mãozinha levantada aqui, que é do Eduardo. Acho que ele pode perguntar, tem só ele. E aí eu queria te perguntar também, Vitor, se tem algum material que a gente pode receber, se é apresentação, ou se você tem tipo um PDF, alguma coisa, para a gente mandar para o pessoal. Aí, Eduardo, você quer fazer sua pergunta? Vou. Sim, doutor, é o seguinte, é porque no comitê é novo agora, não tem? Eu registrei ele agora, mas já faz desde de dezembro que eu estou nessa jornada do PT, entendeu? Aí, mas só acompanhando na base, aí tem uns amigos meus aqui petistas também que me dão uma força, entendeu? Aí, deixa eu ver se eu chegar a um consenso. Primeiramente, eu queria me apresentar. Meu nome é Eduardo Santos da Silva, sou petista de coração, e sou feliz por isso, entendeu? Porque o mundo lá fora não me acolheu, não, entendeu? E o PT me acolheu, entendeu? O PT e a Igreja Nossa Senhora do Rosário, entendeu? Que a igreja é um pouco assim, não é muito chegada a esse lado, mas
tem uma coisa que ela diz o seguinte, que ela apoia, entendeu? Ela ajuda, entendeu? Então, se ela que gosta de mim, entendeu? E eu sou muito ligado a isso. E quanto a essa questão das coisas que vocês disseram que ajudar, não tem? Ajudar, a gente tem que ajudar mesmo, porque a gente não pode ficar de mão abandonada, não. Tem que ajudar até quando você sai, entendeu? E outra coisa que a gente tem que falar também, ó. Eu falei essa coisa de ir pra cima não foi da modo pra cima geral, não. Foi assim, lutar com ética e educação, entendeu? Ética e educação no modo contra o nosso adversário, porque já que eu já estou dentro do partido, aí o que acontece? Eu faço parte, só, né? Aí eu faço parte, eu sou membro, entendeu? É isso, doutora. É isso, companheiro. Acho que fica aí a mensagem. Pois é. Era só isso que eu queria falar. Só pedir desculpa para vocês, porque eu estou um pouco assim, meio assim, nervoso, porque a primeira vez que eu me apresento em live assim, no Comitê Popular, mas assim mesmo, as coisas vão melhorando. E eu já tenho meus 40 anos, entendeu? Aí é a vida, né? Então. Fique tranquilo, tá ótimo. Tá, tchau. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Acho que a Luísa, é isso, Luísa, quer fazer uma pergunta? Boa noite a todos. Eu queria só uma coisinha antes. Então, assim, a gente encerra na Luísa, tá bem companheirada para a gente ir encaminhando. A Luísa faz a pergunta, a gente devolve para o Vitor e encerra a nossa jornada de estudo hoje, tá bem? Tinha a ver inicialmente com aquela pergunta que eu já tinha encaminhado pelo chat, né? Se vai ter algum material para a gente levar, porque eu cheguei super mega atrasada, mas eu não queria perder o que eu conseguisse, pelo menos, acompanhar minimamente. E depois enquanto eu estava me preparando para isso, eu ouvi o Vitor falar sobre a coisa do tweet. Realmente o tweet é uma bolha, né, socialmente ainda, mas tem uma coisa que os bolsonaristas fazem demais, até coloquei aqui no chat, eles recortam os tweets, né, eles dão print de tweet dos parlamentares deles, né? Eles dão print dos pastores deles, eles dão print da inteligência deles, e aí essa coisa entra nos grupos e ganha uma proporção muito maior, né? Eu queria ver se, assim, em geral, a minha estratégia é comentar minimamente aquilo e já responder com outro tweet bacana, que, enfim, desanque aquela versão. Não sei se isso é o correto, né, de fazer. Isso é uma pergunta. A outra coisa é essa coisa de passo para a gente poder seguir. Cortou o finalzinho aqui para mim, não sei se foi só para mim, mas foi... Um passo a passo, né? A gente tem um passo a passo que a gente vai poder levar, ou seja, tem um lugar que a gente possa voltar, uma referência, em caso de dúvida, a gente possa voltar. No fim, é uma cartilinha, né? Quase como uma cartilinha, um passo a passo que a gente pudesse ter e seguir isso, né? Obrigada, Luísa. Vitor, acho que é com você para encerrar isso, suas últimas considerações. Tranquilo, gente. Especificamente, já começando pelo material, especificamente esse material a gente não disponibiliza, mas a gente vai conversar aqui internamente para a gente ter um material específico, talvez mais direcionado aqui ao nosso caso, né? Porque não mais geral aqui, e muitas vezes a gente não utiliza para um movimento tão de massa como é a afetivação popular. Mas com certeza vai chegar essa orientação, estamos no processo aqui de começar esse projeto de construção desses comitês, e vai ser muito bom contar aqui com a ajuda de todo mundo nesse processo nas operativas dos estados, construindo essa virada de fato, né, essa transformação. Aí você citou o Twitter, de fato, né, ali são recortes, né, então ali eles utilizam muito como uma plataforma ali rápida de produzir conteúdo, né. Muitas vezes as pessoas que recebem aqueles materiais nem sabem o que é o Twitter, mas como é um texto rápido, ali tem uma foto, tem um nome, ele meio que já te dá um criativo, já te dá uma peça meio que pronta, só você recortar, e é uma estratégia interessante você recortar isso, e entrar em choque, em colisão, porque se você não tem a contradição, as pessoas vão abraçando aquilo, né? Não tem problema. Mas a questão não era mais só sobre essa questão da bolha mesmo, a gente focar tanto naquele espaço,
como um espaço de transformação. Não é tanto assim, é um espaço de vanguarda. Quem utiliza, inclusive, mais a galera da mais classe média e tudo mais. Mas é um espaço que a gente pode utilizar para sempre nos posicionar e produzir esses conteúdos, assim, né? Esses recortes que a gente vê muito por aí, não só de conteúdo político, mas até de conteúdo normal, de entretenimento, né? Você sempre vai ver lá um memezinho, que é um recorte do Twitter no final das contas. Mas é basicamente isso. E no mais é isso, turma. Agradecer a todo mundo aí por ter participado com a gente. A gente vai ter ainda mais encontros, acredito eu, ainda para construir todo esse trabalho, né, em conjunto. Vai ser bastante prazeroso. E é isso, no final, para resumir. Valeu, Vitor. A gente que te agradece por dedicar esse tempo aí de noite para conversar com a gente, contribuir nessa construção dos comitês populares, que é a nossa tarefa prioritária, né, pessoal? Temos aí uma longa jornada até as eleições e pós-eleições, porque, sim, com a vitória, os comitês vão ser muito importantes para a gente garantir, né, a governabilidade e seguir pautando as necessidades do povo brasileiro. Amanhã a gente tem mais uma oficina, acredito que é com a Emily. Pedro, daí você, ou Ana, Renata, me dizem se é isso mesmo. Deve ter a ver com design popular, Canva. A Renata, que deu a oficina de ontem sobre o Twitter, também está aqui. Com certeza ela tem materiais sobre o Twitter. Acho que a gente pode pedir depois para a Ana, para o Pedro, o contato desse pessoal. Acho que no fim das oficinas, reunir os materiais de quem tiver, fazer um disparo de e-mail para todo mundo, para ter um material de leitura, de base, né? Mas, Vitor, de novo, queria agradecer a você. Se a gente tivesse presencial, você ganharia aí uma cestinha de produtos da reforma agrária, mas pela internet você recebe um muito obrigado. Depois pode me cobrar, Vitor. Eu ia falar justamente isso, eu vou te trombar em algum lugar depois, Pedro, então tá lá. Depois a gente toma uma cachaçinha para agradecer. Pedro, quer falar? Não, é isso mesmo, gente. Queria agradecer todo mundo que veio hoje, né? Lembrando que amanhã tem outra, não sei quem aqui se inscreveu nela, né? Mas quem quiser se inscrever é só ir lá no nosso formulário e vai ser no mesmo esquema. A gente vai mandar o link amanhã nessa parte do almoço, da tarde, para todo mundo estar entrando. E aí, para a gente fechar, eu queria ver se todo mundo pudesse abrir a câmera para a gente dar esse tchau coletivo. E aí a gente vai para os nossas descansar, né? Que já são 8 horas da noite. Vamos lá, gente? Vamos abrir as câmeras? Para dar esse tchau? E também abrir os microfones? Tchau, tchau, gente. Opa, boa noite, galera. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, obrigado. Boa noite, povo. Boa noite.